Assisti o sexto episódio de The Last of Us e esse episódio foi cheio de emoções, com momentos fofinhos, com momentos mais dramáticos, então vamos fazer uma análise completa aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação que a gente tá tendo vídeo toda semana. Acredito que esse episódio podemos chamar como um presente para os fãs da série, um presente para os fãs do jogo, porque foi um episódio que teve o tom exato de delicadeza que precisava ter, da relação do Joel com a Ellie, o drama necessário, enfim, vamos falar bastante aqui sobre esse vídeo. Mas eu quero começar exatamente pelaquela primeira cena que mostra o Joel e o Tommy novinhos, né? Ali, um defendendo o outro, e aí aparece o pai deles, e que aparentemente era uma pessoa agressiva, e ele solta aquela frase, né? Quando você tiver o seu filho, eu espero que você faça melhor do que eu, que é a mesma frase que fecha basicamente o episódio, né? E eu achei muito interessante eles colocarem esse paralelo ali dessa conversa do Joe mais novo ali, na adolescente, e aí ele ali literalmente no seu último dia de vida falando pra Ellie, né? Mas a gente já vai chegar nesse ponto, nessa última conversa dos dois. E a partir dali continuam os flashbacks, né? Esse episódio foi inteiro de flashback, como muita gente já tava especulando por aí. Só tivemos uma última cena ali lá no finalzinho que volta pra realidade, né? Mas sobre esses flashbacks, gente, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Eu já falei aqui nos outros vídeos, eu gosto muito do Joe, então ver ele ali na tela de novo foi assim, me deixou com o coração quentinho, apesar, né, de saber que, querendo ou não, é um episódio de despedida oficial do Joel, né, mostrando toda a relação dele ali com a Ellie. Mas, nossa, me fez muito feliz, gente. O que eu posso dizer, assim, já é que fiquei muito, muito, muito feliz de ver ele ali de novo. E aí tivemos cenas que os fãs do jogo, né, estavam loucos pela internet. Quando que vai ter essa cena? Por que não colocaram essas cenas ainda? Que é do Joel ali montando o violão pra Ellie. Fica ali dando a entender pra gente que ele ensinou ela realmente a tocar, né? Não tem uma cena de fato disso. Mas isso fica bem subentendido pra gente e é muito legal. E, gente, as cenas, assim, eles terem criado cada aniversário da Ellie de 15, 16, 17 anos, 19 anos, eu fiquei, assim, impressionada. Ficou tão bem feito. A construção da relação deles, o fato de que ali no primeiro aniversário dela eles estavam muito, muito juntos, eles estavam assim, tipo, muito pai e filha. Nossa, que relação linda que foi ali naquele aniversário de 15 anos dela. E do 16, a gente... O que falar sobre o aniversário de 16 anos, com aquela surpresa incrível que ele fez pra ela, de levar ela no museu pra ver dinossauro, pra fazer aquela simulação de decolagem pro espaço, que inclusive eu achei a imagem, né, pela internet de como que é no jogo, ficou igualzinho, eu fiquei passada. Até o jogo de luzes foi igual, no mesmo time, assim, impecável. Tô falando isso também pra que, caso você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas, não, eu nunca joguei o jogo, eu só tenho a experiência da série, mas sempre que sai um novo episódio, sempre que eu tô aqui nas minhas horas vagas, eu fico pesquisando pra entender como que as coisas acontecem no jogo, pra poder ter um comparativo melhor com a série, mas tudo que eu falo aqui é totalmente a minha experiência assistindo só a série, tá? Sempre bom deixar esse adendo aqui. Mas voltando, né, falando do aniversário de 16 anos dela, eu acho que é o mais especial. Aquele momento em que o Joel, tipo, depois que tem aquela simulação, né, de que ela tá indo pro espaço ali, que ele pergunta se ele fez certo, né? E aí ela fica tipo assim, cara, óbvio que sim. E ele vira assim, e você vê que ele tá escorrendo uma lágrima, assim, tipo, Pedro Pascal, o ator que você é, meu filho, meu Deus do céu, que falta que você faz pra essa série. Mas eu achei, assim, de uma sutileza, de uma delicadeza, sabe? Eles colocarem a construção da relação dos dois, que era uma coisa que eu particularmente tinha muita curiosidade de ver como que tinham sido esses anos, né? Esses primeiros anos deles ali juntos de verdade em Jackson. E aí a gente tem uma grande mudança no aniversário de 17 anos da Ellie, que a Ellie acha que ela é a adulta que pode sair fazendo isso, e quem nunca, né? Com 17 anos achou que poderia fazer o que queria, tatuagem, fazer coisas erradas, sair testando tudo pela vida. Tudo bem, a gente entende a Ellie, né, gente? Não vamos tá podendo julgar também o personagem, porque é uma realidade de todos os adolescentes, né? Porque tá no apocalipse, que seria muito diferente. Mas a partir dali, desse aniversário de 17 anos da Ellie, a gente percebe como que a relação deles já mudou, por ela tá nessa fase de entrando na vida adulta e achando que ela é adulta. Só que com isso, a gente vê a relação dos dois se esvaindo, assim, sumindo, ficando cada vez mais distantes um do outro. Ela começa a ser muito agressiva com o Joel, e isso, assim, falei da parte da adolescência de querer fazer coisas diferentes. Agora, de destratar
aquele pai de menina, aí não, aí não dá pra passar nenhum pano pra você, minha amiga. Mas eu achei interessante eles mostrarem essa diferença, né? Porque uma coisa que tava todo mundo se questionando por que a Ellie estava tão brava com o Joe. Pra quem não sabe nada da história do jogo, né? Tava muito se questionando por que ela tava tão brava com o Joe. E aí a gente tem uma explicação um pouco melhor do por que ela estava brava com o Joe. Porque não era só sobre a situação dos vagalumes, e sim pela situação do Eugene, que demorou, mas veio aí a explicação da morte do Eugene. Desde lá do primeiro episódio, quando o Joe tem aquela conversa com a Gale, a gente ficou assim, tá, o que aconteceu com o Eugene? Ele sabia da Ellie? Foi por isso que o Joe matou ele? Ele foi mordido? O que aconteceu? E aí tivemos essa explicação aqui, né? O Eugene tava ali numa patrulha e foi sim mordido por um dos infectados. E aí o Joel matou ele, só que ele tinha prometido pra Ellie que não iria fazer isso, que ele iria levar o Eugene pra se despedir da esposa dele, da Gale, né? E a partir dali, a Ellie enxergou esse outro lado do Joe, ela confirmou a teoria que ela provavelmente já tinha na cabeça dela de que o Joe que tinha feito tudo lá no lugar onde estavam os vagalumes na temporada anterior. Sobre a morte do Eugene, a gente tem uma cena que foi um paralelo com a morte do Joel, né? Porque tem aquela cena em que o Joe e a Ellie estão voltando pra Jackson, arrastando o corpo do Eugene no cavalo, que é exatamente da mesma forma que o Jesse e a Dina e a Ellie levam o corpo do Joe de volta pra Jackson depois da Abby matar ele. Então achei interessante esse paralelo da cena. Imagino que, obviamente, seria um padrão normal, mas quando a gente tem essas duas cenas assim, o que ele fez com o Eugene e o que acabou acontecendo com ele, então é interessante ter esses paralelos na série. A partir do momento que eles voltam pra Jackson e o Joel fala pra Gale, né, inventa aquela historinha, o Eugene acabou com a própria vida e tudo mais, e a Ellie tá muito brava com o Joe porque ela percebeu que ele tava mentindo e ela entrega ele pra Gale. Eu realmente fiquei passada que foi a Ellie que entregou pra Gale a real situação do que tinha acontecido, né? No final das contas, não ia fazer muita diferença porque ele ia morrer de qualquer jeito, mas eu entendo que ele queria se despedir da esposa dele e tudo mais, e o Joe, pra tentar proteger tanto ele quanto a Ellie, ele falou assim, meu amigo, não vai dando pra chegar lá em Jackson de novo, não. Você vai ter que ir de base aqui mesmo, porque eu também não vou correr esse risco. Porque também, os dois lados, eu entendi o ponto, sabe? Entendi que a Ellie queria levar o Eugene de volta pra se despedir da esposa dele, mas também entendi o lado do Joe, porque simplesmente o Eugene podia se transformar ali do nada, no meio do caminho, até chegar em Jackson, e virar um problemão, assim, sabe? Então é aquela coisa, aquela tipo de situação delicada que as pessoas se colocam. E o Joe tentou falar, né, florear ali a situação pra ser mais fácil pra Gale. E aí ele falou assim, não, eu vou falar a verdade. E a partir dali, desse momento, você vê que a relação da Ellie com o Joel, ela morre ali. E isso aconteceu no aniversário de 19 anos da Ellie, que é o último aniversário que a gente tem ali dela com o Joel. Por quê? Logo depois disso, a gente corta pra cena do ano novo. E a gente descobre que sim, depois da treta que aconteceu lá por conta do beijo dela com a Dina, eles tiveram a última conversa. Eu vi que muitos fãs do jogo estavam indignados que não tinham tido essa conversa, que não tinha mostrado se a Ellie tinha tido essa última conversa com o Joel, né, que era uma conversa importante, que tinha ali na varanda, que ele falava as coisas pra ela, e ninguém sabia se isso tinha acontecido, e realmente aconteceu. Foi uma cena que foi, assim, difícil de assistir, porque você sabe que aquela ali foi a última conversa dos dois, e o teor da conversa também é muito tenso. Porque é naquela conversa em que o Joel afirma pra Ellie que ele realmente fez tudo que fez ali com os vagalumes. Ela fala pra ele, vou te dar a última chance de você me falar o que aconteceu, porque eu acho que eu já sei o que rolou, mas eu preciso que você me confirme. E ela vai perguntando pra ele ali todas as dúvidas que ela tinha e ele vai confirmando. Até chega o ponto que ela pergunta se tinha como fazer a cura e ele fala que sim, mas que pra isso ela teria que morrer. E aí vem uma frase dela que é muito pesada. Então você deveria ter deixado isso acontecer. A minha vida teria tido algum propósito. Não é exatamente com essas palavras, mas quer dizer exatamente isso. É louco ver que aquela menina ali de 19 anos achava que teria sido normal ela ter morrido com 14 anos porque ela achava que a vida dela teria tido algum propósito. Quando na verdade, gente, todo mundo afirma, ai, teria uma cura, não sabe se teria cura nenhuma, sabe? É muito louco eles ficarem batendo nessa tecla porque não tinha garantia nenhuma de que a cura iria funcionar. E aí, logo depois dessa fala da Ellie, ele fala que se ele tivesse tido uma segunda chance, ele faria tudo exatamente igual. E aí ela fala pra ele, você faria porque você é egoísta. E ele, não, porque eu te amo de uma maneira que eu acho
que você até nunca vai entender, até talvez você ter os seus próprios filhos, e aí você pode ser melhor do que eu. E junta exatamente com o que eu falei, faz um paralelo direto à cena do pai dele falando isso pra ele na adolescência, né? E sim, o Joel foi muito melhor pai do que o pai dele era, assim, foi um pai impecável. E é interessante ele falar isso pra ele, porque agora a Ellie vai ser pai. Então é interessante ver esses paralelos que eles colocam, assim, que fazem muito sentido. E ver que até a própria Ellie, a reação que ela tem ali era de que ela não esperava que o Joel fosse falar aquilo pra ela. Tanto que ela fala, eu acho que eu nunca vou conseguir te perdoar, mas eu estou disposta a tentar. Que é quase como se fosse um eu te amo também do lado dela, mas a Ellie tem ali suas limitações, né? E, gente, nesse momento é muito triste de ver que ela estava disposta a tentar, tanto que fazia muito sentido que eles tivessem tido essa conversa, que eles tivessem meio que se resolvido, porque quando começa o segundo episódio, ele fala pro Jesse, né, que iria patrulhar com o Joel no dia seguinte, né, que ele tinha ido, não tinha chamado ela, tinha deixado ela dormir, e aí aconteceu tudo que aconteceu. Então fazia sentido porque ela falou assim, a gente tá tudo bem, a gente meio que tá resolvido. Só que a gente ficou sem entender porque até então eles tinham, a última cena que tinha tido deles era que eles estavam brigados. Então fez todo sentido agora, tá? O arco todo completinho, a gente conseguiu entender a cena por completo. Mas não deixa de ser triste saber que ela tava disposta a tentar, que possivelmente a relação deles ia começar a ser construída de novo, e ia ser o pior desastre de todos, que é a morte do Joel, né? O grupo da Abby aparecer ali. Adiciona uma carga ainda maior pra cena, né? Você vê eles ali, o Joel chorando muito, a Ellie chorando muito nessa última conversa deles. É uma conversa muito intensa, mas é uma coisa muito bonita de se ver, porque eles estavam sendo 100% francos ali com o outro, um com o outro, sabe? Coisa de um pai conversando com uma filha já adulta, sabe? Não tão infantil, não tão aquela conversinha, tipo aquela coisinha fofinha, bonitinha, mas uma coisa mais real. E uma última coisa que eu quero comentar sobre esse episódio aqui, que é só um pequeno detalhe que eu reparei, eu não vi ninguém na internet falando sobre ainda, mas que foi o fato de a despedida do Joel com o Tommy possivelmente ter sido ali naquela festa, daquela maneira muito simples de o Tommy tá levando o filho dele pra casa porque ele tava caindo de sono na festa de ano novo, e aí ele fala, te vejo no ano que vem, e o Joel fala, te vejo no ano que vem, e eles não se viram no ano que vem, gente. Ninguém reparou nesse detalhe, tipo, porque até então a gente não tem nenhuma cena de que o Joel possivelmente teria visto o Tommy no dia seguinte, antes de ir pra patrulha com a Dina. Então, até onde se sabe, essa foi a última conversa dos dois. Então, parando pra pensar, o Tommy teve, tipo, zero chance de se despedir do Joel e ele não viu o Joel no ano seguinte. Isso também é de partir o coração. Bom, o que eu posso dizer num resumo sobre esse episódio? Como eu disse no início do vídeo, é um presente pros fãs. A gente viu ali o selo de pai de menina marcado na vida do Joel, porque tudo que ele fez ali pra realizar os sonhos da Ellie naqueles aniversários, fazer com que tudo fosse o mais normal possível dentro da realidade que eles vivem, foi assim lindo de ver, gente, lindo de ver. Aquele homem nasceu pra ser pai de menina. Sim, alguém deu um troféu de melhor pai de menina pra Joel Miller. E acho também que foi um bom episódio pra se despedir do personagem, né? A gente pode ser que tenha alguns flashbacks ainda do Joel, possivelmente na terceira temporada, porque já rolou uns boatos por aí de que ele vai gravar algumas coisas na terceira temporada, mas ainda não é nada confirmado, tá, gente? São suposições, não tem nada confirmado, mas se for realmente uma despedida, foi uma despedida em grande estilo, com um episódio bem do ponto de vista do Joel mesmo. E foi um episódio, como eu disse, muito sensível. Um episódio que colocou os pingos nos is que a gente tava com muitas dúvidas e que deixa a gente com um quentinho no coração, assim, uma saudadinha do Joel interagindo com a Ellie, que foi, assim, lindo de ver de novo. Além de as atuações dos dois estarem impecáveis, não tem o que falar da atuação desses dois juntos. A química deles dois atuando junto é uma coisa assim que é muito difícil de se encontrar, porque interpretar um pai e uma filha, né, precisa disso, assim, e da maneira em que é construída a história deles desde a primeira temporada, tem que fazer sentido, eles precisavam ter química, os atores precisavam, tipo, bater, assim, a energia, e funciona muito, funciona demais, assim, eu fiquei muito feliz da gente poder ter tido acesso ao início da relação deles, por mais que a gente saiba da maneira que acabou, honestamente foi muito gostosinho, assim, de assistir
essa relação dos dois sendo construída ali naqueles primeiros anos em Jackson. E bom, agora a gente só tem mais um último episódio que aparentemente vai ser tenso. Tô muito ansiosa já pra semana que vem. E triste porque já vai acabar, gente. Passa muito rápido. Mas por enquanto, né, vamos ter que esperar aí mais essa semana. Assim que sair o episódio da semana que vem, eu venho aqui e faço uma análise completa pra vocês. Porque vai ser o grande fechamento dessa segunda temporada. Então eu tô muito curiosa pra saber em que pontos eles vão chegar da história. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.